Vamos começar pelo começo. O que é endometriose? Como é que você definiria isso assim? A definição da endometriose, a definição é até simples para algo complexo. A definição da endometriose é a gente ter a presença do endométrio, que é aquela camada interna, como você mesmo disse no início, obviamente, a camada interna do útero, que é o endométrio que reveste o útero internamente, em qualquer outra parte do corpo que não seja a cavidade do útero. É simples assim, ou seja, eu tenho um endométrio ectópico. Se tópico significa dentro do útero, né, o ectópico é fora ou qualquer outra parte. E já foi descrito endométrio ectópico em qualquer parte do corpo humano, menos o baço até hoje não tem descrição. Qualquer parte é onde, Cláudio? Qualquer parte mesmo, cérebro, olho, garganta, osso, e assim já foi descrito. Mas partindo do útero. Esse endométrio partiu do útero. Tem várias teorias para isso, certo? A teoria principal realmente até porque... escape. Eu dei, na verdade, exemplos muito raros e muito mas tudo bem. Mas assim... Quase 100%, né, dos focos de endometriose, eles poderiam ser explicados como partindo do útero. Por quê? Uma das teorias mais aceitas até hoje chama-se menstruação retrógrada. O que é isso? É quase que fisiológico em cerca de 90% das mulheres. Quando ela menstrua, ou seja, quando ela sangra, né, no período menstrual, o sangue sai pela vagina, obviamente. Só que vamos lembrar que as trompas, as trompinhas que são responsáveis, né, por carregar os óvulos, né, e depois o embrião até o útero, ela, na verdade, ela não tem uma válvula, é um canudo sem válvula. Então, quando a paciente menstrua, o útero gera pequenas contrações, obviamente, né? E parte desse sangue que sai pela vagina, parte sai pela vagina, mas tem parte que volta pela trompa e cai na barriga. Só que isso é um processo fisiológico, como diz, ou quase fisiológico, acontece com quase 100% das mulheres. É? E por que não tem toda mulher que tem endometriose, não? Aí começam as discussões, mas assim, seria uma forma muito prática e fácil até de explicar o carreamento, né, das células endometriais para a cavidade abdominal, para a barriga. Mas a pergunta que fica, até para a gente mesmo, poxa, mas se isso acontece com quase 100% das mulheres, por que tem mulher que não tem endometriose, esse endométrio pode cair na barriga? Isso. Aí tem outras teorias que vão explicar de metaplasias, da parte linfática, e assim vai. De qualquer Outros forma, canais. Outros canais, por exemplo, quando você pergunta assim, caramba, você já viu endometriose na garganta? A gente teve um caso de amígdala com endometriose tem um tempão atrás. E assim, a gente sabe que não tem passagem da amígdala para a barriga direta, né? A gente tem aqui, como você conhece mais do que eu, de diafragma, com certeza, tem um diafragma que não deixa passar nada, né? Então, como é que teria acesso dessa célula de endométrio lá da pelve até a amígdala? Aí pode pensar, ou metaplasia, porque alguma célula se transformou em endométrio, ou foi carregada pelo sangue ou pela via linfática. Então, são coisas que a gente ainda tem dúvidas. Eu tive uma paciente que, há muitos anos atrás, eu nem me lembro qual foi o desfecho de tanto tempo que tem, mas ela, quando menstruava, ela tossia e escarrava sangue. Exatamente, é um sintoma muito comum de endometriose da parte respiratória, né, tipo pulmão mesmo, entendeu? A gente teve uns casos de pulmão, é muito comum em diafragma. Diafragma é muito comum, a gente tem visto cada vez mais. Hoje mesmo peguei um caso de paciente com diafragma. A minha filha teve uma intervenção no diafragma. O Márcio Lucas. O Márcio Lucas teve que operar porque ela tinha um foco grande de diafragma, né? Hoje eu peguei uma com um foco pequenininho. Agora, no pulmão não é tão comum, a gente teve um caso ou outro já. Mas a paciente pode, se todo mês que ela menstruar... Vamos pensar, se eu tenho um endométrio ectópico fora do útero, hormonalmente falando, ele responde igualzinho o endométrio de dentro do útero. Então, todo mês ele tem aquele estímulo de crescimento, como se fosse para receber o embrião. E se não tiver uma gravidez, o que acontece? Ele desaba, ele menstrua. E pode menstruar fora do útero. É meio estranho, mas imagina, ela está menstruando, às vezes, no pulmão. Sim. Então, obviamente, que naquele período menstrual, ela pode, às vezes, ter sangramento, uma tosse, ela pode ter via aérea, ela pode ter sangramento, às vezes, no umbigo. É muito comum o foco, né, de umbigo. Então, a paciente sangrar no umbigo, de repente, e fica assustada. Às vezes pelo reto, pelo ânus, entendeu? Sim. Então, isso pode chamar a atenção da gente, porque ela pode menstruar nesse endométrio. Pela bexiga, né? O sangue na urina também, isso pode acontecer também, porque é o sangue menstrual, não é que ela está com hemorragia grave, não é isso, mas é um sangramento menstrual que é produzido.